Então, hoje é uma honra se encontrar com o Gustavo Ferreira. Ele vai falar sobre o impacto da atividade transportadora no Brasil. Ele está falando isso já desde o primeiro dia do Covid no Brasil. Ele falou que ele foi uma pessoa que, assim, dentro da BTO, dentro da comunidade transportadora, ele cuidou de todos esses dados do Sistema Nacional de Transplante. E foi muito importante nas apresentações dele para mapear onde o transplante estava sendo mais afetado. E até ele pode comparar com o comportamento que teve naquela primeiro pico. Ninguém gosta de falar que no Brasil, segunda onda, não sei porquê, mas no primeiro pico e no segundo pico agora da doença, em Juiz de Fora, por exemplo, está muito mais intenso do que no primeiro. No Ceará também, em Pernambuco também, as equipes de transporte não pararam o programa, como aconteceu na primeira vez. E ele vai falar sobre o impacto do que aconteceu durante o decorrer desse ano. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ele é graduado lá na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2001, residência e doutorado em Nefrologia na Universidade de São Paulo. E, aqui a mecânica da nossa reunião, nós começamos meia hora antes, enquanto as pessoas vão entrando, nós estamos conversando, como nós fizemos agora, com o Gustavo, com o Lúcio, com o Hélio, com a Marina, com a Luciene. E depois tem a apresentação, e em seguida nós temos mais meia hora para as perguntas. Gustavo sempre peço desculpa, porque na segunda meia hora eu não consegui, a última meia hora eu não consegui ficar, que eu tenho no mesmo horário, um horário logo em seguida, a reunião do Comitê Contingência lá do Estado de São Paulo. Ontem fez uma mudança importante. Teve um retrocesso da classificação geral do Estado, de todas as regiões, nas 17 regiões. Tínhamos 90% da população estava no verde, agora 100% da população está na fase que nós chamamos amarela, que tem várias restrições, além daquelas que tem no verde. E também o verde é uma cor que no nosso cotidiano significa que pode passar. O vermelho tem que parar, o amarelo tem que prestar bastante atenção. Então, ela tem até essa função assim, meio inconsciente no nosso cotidiano de chamar mais atenção dos cuidados que precisam ser tomados. E eu já falei, mencionei um pouquinho da vacina, mas esse não é o ponto que discutir hoje. Então, Gustavo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado por ele e parabéns pelo trabalho que você desenvolveu nesse período todo. O Walter Garcia está aqui, já está presente aqui na nossa reunião também. Então, o Walter que é responsável pelo registro de transplantes brasileiros desde o início, brasileiro, latino-americano, e o Gustavo é discípulo dele agora. Um abraço aí. Obrigado, Medina. Obrigado pelo convite. É um prazer participar da reunião da disciplina de nefrologia, né, do Hospital do Rim, da Unifesp. É uma honra estar aqui hoje, dividindo um pouquinho do que eu venho realmente fazendo desde o início da pandemia. E hoje eu vou tentar atualizar esses dados para todos, para que a gente consiga entender o momento com relação à pandemia. Vou para vocês. E se só me dão um ok se estiver já funcionando aí. Seguimos então. Bom, eu gostaria de declarar que não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação e digo que a gente parte de um ano de 2019 que a gente vinha crescendo, né? Hoje nós estamos iniciando o mês de dezembro de 2020, depois de um ano muito desafiador para a atividade transplantadora do Brasil. Talvez para os mais antigos aí da atividade que iniciaram aí na década de 80, atividade de transplante, talvez seja o ano mais desafiador para todos.
e isso trouxe muito aprendizado nessa fase nossa. Nós saímos de 2019 com mais de 9.000 transplantes de órgãos sólidos realizados no Brasil, com quase 4.000 doadores efetivos. Esses dados são do RBT de 2019, e a gente estava seguindo para um ano de mais um crescimento na atividade de transplante de 2020. Então, se a gente for ver aqui historicamente, a atividade de doação de órgãos no Brasil, ela é crescente. Isso se fez por um trabalho muito bem estruturado, o Walter participou disso, Medina participou disso, junto com a SNT, por uma estratégia, e a BTO liderou esse movimento de estratégia de conseguir bater as metas de número de doadores. Nós não conseguimos atingir todas as metas, conseguimos no início algumas, depois patinamos um pouquinho ali em 2016, um pouco, mas vínhamos crescendo. A gente sabe que só existe transplante uma vez que tem doação, e a gente atingiu, no ano passado, os quase 4.000 doadores. Bom, se a gente for falar exclusivamente do rim, por ser a reunião da disciplina de nefrologia, nós vamos enfocar um pouco mais no transplante renal. O transplante com doador falecido no Brasil vem crescendo. O transplante como um todo cresce, mas ele cresce no Brasil às custas do doador falecido, e isso é muito importante. O número de transplantes com doador vivo cai desde 2012. O ano passado foi o primeiro ano que deu uma estabilizada nesses números. Nós estamos com próximo de 1.000 transplantes doador vivo ano, mas o número de transplantes com doador falecido faz com que o nosso número de transplantes no Brasil, em rim, cresce anualmente. Até a gente chegar nesse momento, no dia 11 de março de 2020, eu acredito que cada um de nós aqui vai lembrar desse dia, como a gente lembra o 9/11, né, o 11 de setembro, o que você estava fazendo naquele dia quando se declarou a pandemia no mundo do coronavírus, e isso impactou toda a atividade transplantadora, não só do Brasil, como no mundo como um todo. E nós conseguimos, por ser um país aqui na América do Sul, assistir essa onda vindo varrendo o mundo, atravessando a Ásia, impactando a Europa, impactando a América do Norte e, mais tardiamente, impactando a gente aqui na América do Sul. Muitos de nós talvez não acreditássemos que isso iria ocorrer. Me lembro conversando com colegas profissionais, vai chegar, não vai chegar, não, aqui é quente, não, aqui é frio. Então a gente, naquela ansiedade, nada se sabia ainda sobre a pandemia. Foi um ano de muitas incertezas, poderíamos dizer assim. E aí chegamos neste momento agora. Esse é um panorama atual, retirado ontem, dos dados das Secretarias Estaduais de Saúde, né? Já são mais de 6 milhões de casos confirmados no Brasil. Nós já tivemos mais de 170 mil óbitos no Brasil, né? E já temos a pandemia diagnosticada em todos os municípios do país. E tivemos 87% do município do país já com um óbito, ao menos, pelo coronavírus. E para a gente entender melhor como evoluiu o impacto da pandemia na atividade transplantadora, como a gente estava conversando aqui anteriormente, antes na reunião, é interessante que nós fomos aprendendo, assim, eu acho que o Medina, a gente vai lembrar bem, o Walter, a gente começou a trocar informações logo no início e a gente se organizou como dentro da BTO para tentar entender o momento, para tentar ajudar um ao outro, e isso se fez de forma diferente, uma vez que a pandemia foi atingindo o país de forma muito heterogênea, não aconteceu de forma homogênea no país como um todo. E aqui à direita a gente tem uma ideia exatamente dessa evolução e disso no Brasil, no número de casos de Covid por município
até atingir 1 milhão ali no mês de junho. Então a gente percebe claramente que essa evolução se fez principalmente ali na região norte, as capitais principais da atividade transplantadora do Nordeste, como o Ceará, como o Pernambuco, Fortaleza e Recife foram duramente impactados, juntamente com São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a grande força da atividade transplantadora do país foi impactada duramente logo no início. Então, as grandes capitais, que representam a grande maioria dos números de transplantes do país, eles foram impactados duramente logo no início. E, de forma muito rápida e dinâmica, os centros de transplantes foram se organizando para reduzir esse impacto. E aí eu gosto de ressaltar o papel fundamental que o Hospital do Rim teve liderando esse movimento da não suspensão da atividade de transplante. Olhando hoje retrospectivamente, fica tudo muito mais claro e transparente, mas naquele momento era muito difícil. Existia uma dúvida muito grande entre em suspender e não suspender. Existe a corrente que fala, não, vamos suspender porque o risco era muito grande, e uma corrente que dizia, não, vamos continuar enquanto estiver seguro. Mas hoje eu vejo que aqueles que conseguiram continuar transplantando com segurança, mudando os fluxos, mudando protocolos, incorporando rapidamente o PCR na atividade transplantadora, se fez de forma acertada, né? Não estou dizendo que quem suspendeu também suspendeu porque não tinha condições de manter a atividade. E um foi ensinando o outro. Então, depois a gente vai poder voltar a discutir isso, mas o que a gente estava discutindo antes do início é que eu acredito que mesmo que a gente venha aumentar os casos novamente, nós estaremos, do ponto de vista estrutural, como atividade de transplante, como centros transplantadores, em outro momento. Um momento ainda de muitas dúvidas, muitas incertezas, mas ainda com um passado já com números do que a gente ouviu a Marina citar ali agora, que a gente entende muito mais o que a gente está vivendo no país. Então, a partir de agora, todos os dados que eu for apresentar são dados que são disponibilizados pelo Sistema Nacional de Transplante, e aqui eu não posso deixar de agradecer a doutora Daniela Salomão, que prontamente se uniu à BTO, e aqui o nosso presidente, doutor Huygens, teve um papel fundamental nesse processo, da gente unir forças da BTO com o SNT, e dentro do SNT, o grupo da Daniela, a Josélio, Rismária, o Léo, e toda essa turma, para poder a gente analisar isso semanalmente e tentar dar transparência nos dados da atividade de transplante no Brasil, para que a gente pudesse traçar as estratégias e reduzir, assim, o impacto dos pacientes que tanto precisam de um órgão para continuar vivendo. Então, esses dados, a partir de agora, são de 1º de janeiro deste ano até o dia 22 de novembro. Então, são os dados mais atuais que o Sistema Nacional disponibilizou para a gente. A gente ainda não conseguiu finalizar novembro. Mas aqui uma forma bem simples de analisar essa atividade, e já uma primeira boa notícia é de que no mês de outubro foi a primeira vez que nós conseguimos ultrapassar, desde o impacto da pandemia no mês de março, no número de doadores do país. Então, como vocês podem ver aqui em azul, são o número de doadores por mês no Brasil. Em verde, isso se fez em 2020, em verde, claro, o ano de 2019. Dá para notar que nos primeiros 2 meses já tínhamos números superiores ao ano anterior, demonstrando que poderíamos novamente crescer no número de transplantes esse ano e no número de doações. Isso é um trabalho que vem sendo feito diuturnamente aí por um grupo muito grande de profissionais da saúde, de pessoas que trabalham ali diretamente na captação de órgãos, na identificação de doadores, nas UTIs. Então era um trabalho muito bonito que essas pessoas têm sido feito, mas foi duramente impactado. E em março a gente já nota uma redução do número de doadores, já inferior ao ano de 2009. Isso se faz até a gente atingir o menor número em julho.
E em agosto, a gente começa a recuperação. Em agosto, inicia-se a recuperação. Em setembro, a gente mantém isso. E em outubro, a grande notícia, coincidência ou não, um mês após a campanha da doação de órgãos, a gente ultrapassa o número do ano passado. Então, dando aí uma esperança maior para que a gente consiga recuperar esse tempo perdido. O fato é que, para a gente analisar esses dados de forma mais fidedigna, nós utilizamos uma metodologia chamada a média móvel dos últimos 7 dias para entender o impacto real da atividade de transplantadora no país. Aqui eu coloco para vocês um exemplo de como funciona um ano sem pandemia na atividade de doação de órgãos no Brasil. Nós temos as variações sazonais. Você pode observar que o primeiro semestre foi um pouquinho menor do que o segundo semestre, uma discreta alteração, demonstrando um crescimento contínuo, mas tem uma variação que variava entre 8 e 8,2 doadores por dia, até quase 16 doadores. Então, essa é a variação média de número de doadores por dia na média móvel dos últimos 7 dias. E aí nós vamos para o fatídico ano de 2020. E ali a gente observa que até março, uma atividade ampla, né, habitual, comparado com o ano de 2019, mas ali uma fratura importante no mês de março, com uma queda importante do número de doadores na média móvel dos últimos 7 dias. E se a gente for observar para o finalzinho do gráfico, um crescimento discreto desse número de doadores, uma recuperação desses dados. Ali na linha laranja são os números, os casos de Covid no Brasil, uma curva cumulativa desses dados, né, ultrapassando ali os 6 milhões de casos, a gente pode observar. E em vermelho, na curva mais baixa ali, o número de óbitos por Covid. E aqui eu vou ressaltar para vocês algumas datas muito importantes no decorrer deste ano. Tá? A primeira data foi o primeiro caso diagnosticado de Covid no Brasil, que se fez no dia 26 de fevereiro deste ano, quando a gente tinha, na média móvel dos últimos 7 dias, 10 doadores,5 naquela data. A gente, naquele momento, ainda não tinha entendido a gravidade, provavelmente, do problema, e no fatídico dia 11 de março, coincidência ou não, a gente atingiu um dos picos da atividade de doação de órgãos, com 15,1 doadores na média móvel dos últimos 7 dias, já nesse dia com 51 casos diagnosticados no Brasil e até esse momento nenhum óbito. É importante ressaltar. No entanto, no dia 17, a gente tem o primeiro óbito diagnosticado no Brasil. E a gente estava em franca queda do número de doadores no Brasil. Ali já estávamos com 291 casos diagnosticados e a gente evoluiu com a redução do número de doadores no Brasil. No dia 24, o Dr. Hélio Tedesco, que está aí na reunião conosco, vai lembrar bem, fizemos a primeira live da BTO e naquele dia a gente atinge o número de 8 doadores na média móvel. Nesse dia nós já tínhamos 2.200 casos de Covid no Brasil e apenas 46 óbitos. O fato é que aquele movimento, a gente não consegue medir o real impacto dele, mas parece ter sido muito interessante a gente, como uma sociedade civil organizada, junto da BTO, divulgar informações e dividir experiências. E ali foi o início de toda aquela atividade intensa que se fez durante o ano. E eu gosto de dizer, coincidência ou não, a gente conseguiu estagnar a sangria, né? A gente colocou o dedo ali no sangramento e a gente estabilizou essa queda. O fato é que a gente atingiu o seu pior momento da atividade de doação de órgãos no Brasil no dia 13 de junho. Nesse dia nós tínhamos mais de 850 mil casos e 42 mil óbitos. E a partir dali a gente inicia poderíamos dizer, uma discreta recuperação
desses números. Mas se a gente for tentar medir agora, no momento atual, o real impacto da pandemia na doação de órgãos, nós utilizamos um modelo de predição chamado ARIMA, que dá para a gente quantificar o que a gente esperaria da atividade de doação de órgãos no Brasil em 2020, uma vez que a gente tinha uma série histórica de janeiro até o primeiro óbito, com um número bom para predizer isso. Então a gente consegue observar ali na linha escura o valor realmente observado no número de doadores e no número que a gente aguardaria em azul claro e azul escuro ali com seus intervalos de confiança. Nós teremos então uma queda de 24% da atividade de doação no Brasil. Seriam menos 747 doadores esse ano no Brasil, com intervalo ali de confiança de 87, a mais ou a menos doadores no Brasil. Bom, aqui eu gosto de mostrar como foi diferente o impacto nas regiões, né? Aqui eu dividi a região norte e nordeste e a região sul, sudeste e centro-oeste. Eu fiz dessa forma porque foram as regiões que tiveram semelhança na forma de avaliar os dados. Acima, a gente consegue observar claramente uma queda importante dessa doação, aqui no norte e nordeste. No sul, centro-oeste e sudeste, a gente não consegue ver claramente aquela ruptura que aconteceu em março, e a gente consegue acompanhar também ali o número de casos de Covid em cada região. Para a gente aprofundar mais agora por estado, aqui a gente consegue ver que cada estado se comportou de forma diferente, lembrando que o Covid também se comportou de forma diferente em cada estado, mas aqui a gente já consegue entender, nos meses de janeiro e fevereiro, que já antes mesmo da pandemia, que já existe uma disparidade muito grande dessa atividade no país. Então, isso tem que ser também interpretado dessa forma. O país já tem uma diferença muito grande dessa atividade. A gente consegue ver que quanto mais escuro o estado pintado, maior a sua atividade de doação por milhão de população. E a gente vê ali em janeiro como os estados do sul, sudeste, ali a Bahia, Ceará, Pernambuco, têm uma representatividade grande dessa atividade de doação de órgãos no país. E ali, no início da pandemia, maio, o apagão de toda a região norte, a região nordeste com seus principais motores da atividade de transplante, Ceará, Pernambuco e Bahia apagando, e isso impactando muito naquela curva que a gente viu ali da média móvel dos últimos 7 dias, mas a notícia boa é que, olha só, essas cores ali em setembro, agosto, setembro e outubro, o Ceará já bem escuro, Pernambuco bem escuro, e isso fazendo com que a região nordeste recupere a sua ampla capacidade de transplantar. Bom, então, indo agora para o transplante renal propriamente dito, a gente percebe aqui que a atividade de transplante renal também foi impactada, não seria diferente, não é isso? A gente vê ali no mês de março uma queda importante do número de doadores. A gente lembra que atingimos o pico no dia 13 de março, 2 dias depois de decretada a pandemia, e tivemos uma queda importante desses números avançando no seu pior momento no dia 24 de julho desse ano. Com uma queda de... Desculpa, aquele slide estava desatualizado, com uma queda de 46%. Se a gente for observar o número de transplantes, dividir doador falecido com doador vivo exclusivamente no transplante renal, aqui a gente nota que esse impacto foi um pouco menor quando comparado com o doador vivo. O doador vivo realmente teve um apagão nacional nos meses de abril, maio, e ali em junho a gente começa a retomar a sua atividade, mas ainda estamos muito distantes da atividade anterior à pandemia. Então, realmente, o transplante com doador vivo foi o que mais impactou na nossa
prática clínica. E isso não se fez só no Brasil. Eu gostaria de deixar aqui, registrado aqui, um trabalho que foi feito junto com colegas brasileiros. A maioria dos centros do Brasil respondeu a esse questionário aqui. Gostaria de ressaltar aqui a presença do Lúcio, que participou desse trabalho, a Tainá de Fortaleza também participou, o Paulo do Einstein também conduziu essa pesquisa aí conosco, e nós vai ser publicado agora no Transplant Infectious Disease, já foi aceito para publicação. E o que esse trabalho demonstrou? Essa foi uma pesquisa realizada no mundo inteiro, foram mais de 204 centros de transplantes. Um questionário foi realizado entre maio e junho de 2020. Gostaria de agradecer aqui a maioria dos centros de transplante do Brasil, com maior atividade % da atividade transplantadora do Brasil nessa avaliação. Eu gostaria de agradecer aí todos os participantes dessa pesquisa, mas essa pesquisa levou também, foram feitas em outros 15 países, e 75% dos centros transplantadores revelaram que tinham suspendido a atividade de transplante com doador vivo. E a grande maioria deles também reportaram que tinham parado de avaliar os doadores. Então, tinha sido suspensa em quase 60% dos centros de transplante a avaliação do doador para doação em vida tinha sido suspensa. E 96% dos centros de transplantes no mundo já consideravam a utilização do PCR para avaliação do doador em vida. Então, isso aqui é apenas um resumo, ele vai sair em breve aí na revista para que todos possam aprofundar um pouquinho mais nesses dados. Bom, um outro dado que acabou impactando também, e o Walter, que está aí acompanhando, sabe muito bem disso, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem uma atividade muito grande de transplante e tem uma absorção muito grande de órgãos de outros estados. Isso aqui é um chamado diagrama de cordas que mostra como o país distribui os órgãos que não são utilizados localmente no estado. E isso é muito, muito importante para a atividade transplantadora no país. Esses dados são pré-pandemia. Você pode ver ali o Nordeste com uma grande capacidade de deslocar rins, não só dentro da própria região. O Ceará, um estado com grande atividade de doação de órgãos, é chamado um estado exportador de órgãos, e Pernambuco, um grande absorvedor dessa atividade do Ceará. A gente vê ali São Paulo também recebendo órgãos de todo o país, a mesma coisa o Rio Grande do Sul, Santa Catarina com o seu potencial de doação, e Paraná também com a grande capacidade de distribuir esses órgãos para o país, e isso faz de forma que a gente consiga manter esses programas crescendo e órgãos não sejam desprezados, oferecendo assim oportunidade para todos os pacientes. E aí a gente consegue ver que, infelizmente, a pandemia impactou drasticamente nessa distribuição. Não só com a queda do número de doadores, a gente teve também, todos vão lembrar, os nossos rins viajam através da malha aérea. A malha aérea, naquele momento de pandemia, foi duramente impactada. A gente pode ver ali que a região norte praticamente some nessa atividade de distribuir órgãos. O Nordeste cai mais de 50% nessa atividade. O Sudeste continua ali vivo, sem uma queda, mas Sul e Centro-Oeste duramente impactados ali também. São Paulo continuou recebendo a maioria desses rins, e o Walter lá, junto com o Manfro, foram duramente impactados, que reduziu muito o número da capacidade de absorver esses órgãos, provavelmente devido à malha aérea não ter voos disponíveis para a chegada em tempo hábil do órgão. Bom, um outro dado que eu gostaria de ressaltar aqui muito e deixar aqui para discutir com todos os colegas aqui nefrologistas é que nós provavelmente
teremos um problema do sistema de saúde na doença renal crônica terminal, principalmente na dialítica, né, na renal substitutiva, uma vez que a gente já tem várias regiões do país com o sistema já no seu limite, não é verdade? A gente não tem número de vagas disponíveis em grande parte do país, e a gente reduziu muito o número de pacientes inscritos em lista esse ano. Aqui, mais uma vez, o modelo de predição do ARIMA para a gente prever quantos pacientes deixaram de entrar na lista. E a gente pode medir aqui na ordem de aproximadamente 3.500 pacientes não foram inscritos em lista esse ano. Para que isso não pressione o sistema, a gente tem que imaginar que 3% dos pacientes dialíticos tenham que ter falecido nesse período de pandemia, para que esse sistema não tenha sido pressionado, que eu acredito que não foi uma mortalidade desse tamanho todo. Mas o fato é que a gente já deveria ter inscrito 12 mil pacientes e a gente só inscreveu até agora 8.667 pacientes até o momento. Bom, para contextualizar agora e finalizar, a gente vai medir aqui cada órgão, o quanto que ele for impactado, isso a gente vem fazendo, a gente já consegue ver a redução desse impacto com a retomada dos transplantes no país. O pulmão foi o mais impactado de todos, 72%, uma queda de 72% no número de transplantes de pulmão no país, o coração na ordem de 44%, o rim de 40%, e o pâncreas 28%, e o menos impactado foi o fígado. O fato é que ninguém se livrou desse impacto e a gente agora precisa traçar novas estratégias nessa nova fase até a chegada da vacina, para que a gente consiga tentar voltar a crescer como a gente vinha fazendo nos anos anteriores. Muito obrigado a todos aí e estou disponível para discutir com vocês. Obrigado, Gustavo, pela brilhante, excelente apresentação, clareza dos dados. Queria só lembrar que na próxima semana, no dia 8 de dezembro, a nossa reunião nesse mesmo formato terá como tema o impacto da Covid-19 na atividade transplantadora no mundo. O convidado será o professor Roberto Serac Manfro, e a sala está aberta para discussão, via chat, ou se alguém quiser pedir a palavra. Érica, por favor, começa a discussão. Bom dia a todos, bom dia, Gustavo, obrigada aí pela aula, foi excelente. Eu tenho uma dúvida em relação a essa recuperação do número de doadores. A gente tem observado também uma mudança da causa de morte encefálica, uma vez que mudou a maneira como as pessoas se locomovem, as formas de lazer, e por outro lado a gente também teve uma demanda reprimida de assistência, né, a pacientes com doenças cardiovasculares e metabólicas. A gente tem observado um aumento que já existia, né, de causas cardiovasculares, mas esse incremento tem sido maior do que o esperado? Érica, obrigado aí pela participação. Infelizmente, a gente ainda não está aprofundando na causa do óbito. A gente ainda está muito numerário ainda do ponto de vista de entender o impacto real desses números. Eu não consegui levantar esses dados de etiologia do óbito, nada relacionado a isso. A gente tem uma planilha, ela é muito simples, a planilha que o SNT disponibiliza para a gente. Ela é uma coisa muito pontual, mas eu acredito que a gente vai ter a oportunidade agora, finalizando o ano, de propor trabalhos para a gente entender esse real impacto aí e como foi o perfil do doador, né? Eu acho que é muito interessante mesmo. O que me parece, a visão que a gente tem aqui na prática clínica é exatamente essa, né? Que mudou realmente o perfil. A última vez que nós tivemos um doador por trauma faz algum tempo. Talvez fosse interessante, né, a gente documentar isso, né, junto com a BTO. Eu acho que é uma informação preciosa. Sim. Também é um outro dado que a gente tem da mudança, né, da atividade de transplante, não só no Brasil, mas ao redor do mundo também. Exato, pode contar comigo aí se precisar de ajuda. Obrigado, um abraço. Muito bom. Aqui no Hospital do Rim,
nós tivemos uma redução, basicamente, da atividade transplantadora de doador vivo, coincide um pouco com esse dado que você mostra aí, Gustavo. Chegou mês a zerar doador vivo na média móvel do Brasil. Entretanto, houve um aumento da atividade transplantadora do doador falecido, né? De tal maneira que a evolução dos transplantes aqui do Hospital do Rim, nós tivemos até um aumento no número de transplantes em relação aos transplantes do ano passado. Isso se deu também, em parte, porque o Hospital do Rim recebeu pacientes de outras listas de cidades do interior, como Botucatu, que tiveram que interromper temporariamente a sua atividade por conta da dedicação do hospital ao atendimento dos pacientes com Covid. Lúcio, essa sua colocação é muito importante, a gente dizer isso aqui, porque isso foi um movimento também que foi organizado. Eu me lembro muito bem do Hélio dizendo numa das lives, assim, ó, todo órgão que for captado, nós temos que fazer todo o esforço para tentar implantar. E isso se faz com que algumas atividades aí no estado de São Paulo foram suspensas e o Hospital do Rim conseguiu manter isso e ele foi absorvendo toda essa capacidade e dando a oportunidade para os pacientes manterem. Então, isso se fez aí em São Paulo e alguns hospitais aqui de Minas Gerais também, a gente precisou fazer esse movimento, fez com que um foi ajudando o outro para que a gente conseguisse manter a transparência e a oportunidade dos pacientes a transplantar, não é verdade? Uma outra observação que eu queria fazer, lá no programa de transplante do AISP, por outro lado, que é um programa de múltiplas modalidades de transplante, a exceção do transplante de pâncreas, o que nós observamos foi uma redução de 40% no total da atividade transplantadora, basicamente por redução do transplante de pulmão e de rim também, né? O nosso vale foi no mês de abril e no mês de junho. Abril e junho foi os 2 meses que nós fizemos menos transplantes. Nós chegamos a fazer 0 transplante de fígado, por exemplo, no mês de abril. Em agosto, a gente começa uma retomada, principalmente com o transplante de fígado. Mas pulmão, bate com o dado que você apresentou aí, praticamente não tivemos atividade transplantadora de pulmão esse ano. A Juliana Mansur aqui no chat pergunta, mesmo com a nova onda, existem planos para a retomada do número de transplantes? Quais medidas, em sua opinião, poderiam ser tomadas? Depois eu passo a palavra para o Dr. Walter. Então, mesmo com a onda, existem planos para a retomada do número de transplantes? Quais as medidas? Então, é o que a gente estava discutindo aqui antes, Juliana, eu acho que foi um aprendizado esse ano, né? Mesmo que venha esse segundo pico, nós vamos estar muito mais estruturados do ponto de vista de exames complementares, de fluxos intra-hospitalares, de separar o Covid do não Covid, entender um pouco mais a complexidade dessa transmissão. Eu acredito que isso já está sendo feito, né? Essa retomada se iniciou ali no mês de agosto, a gente continuou crescendo em setembro e confirmou esse crescimento em outubro, né? Então, esses dados demonstram que a gente já está em recuperação e, quem sabe, finalizar aí dezembro, mesmo com crescimento, se organizando e aprendendo com o passado, aprendendo com os outros centros, uma forma segura de manter a atividade. Doutor Walter, precisa ligar o som. Se você está sem som, doutor Walter. Tá, deu. Agora perfeito. Tá ótimo. Parabéns, Gustavo, excelente. Eu perdi um pouquinho no meio, porque caiu e eu estou aqui de férias aqui, e estou longe, então eu perdi um pouco. Mas assim, eu gostaria de te parabenizar, e um aspecto talvez a gente tenha que começar também a trabalhar, o problema da malha aérea. A malha aérea impactou muito o transplante. Nós aqui lá em Porto Alegre, a gente fazia 40% dos transplantes correndo outro estado. Isso caiu para menos de 10%. E isso a gente vai poder observar e talvez ver estado a estado, a diminuição do aproveitamento do rim. Então, a queda da doação não é tão importante quanto essa queda brutal no transplante, porque muitos órgãos, alguns puderam ir para outros estados, mas muitos perderam, não tinha malha aérea.
De Florianópolis para Porto Alegre, de avião levava 24 horas. De carro a gente fazia em 6 horas. Então a gente começou a trazer de carro. Então, houve um impacto da malha aérea que agora está melhorando e a gente vai ter que... Como assim? As causas de morte também, que são importantes, a gente vai ter que avaliar melhor. Eu não sei se você viu um slide que eu demonstrei exatamente esse impacto. Eu mostrei esse slide. Eu mostrei o slide exatamente do impacto dessa distribuição dos órgãos interestaduais e como o Rio Grande do Sul foi impactado, né? O menos impactado foi São Paulo. A malha aérea de São Paulo foi a que conseguiu se manter um pouco mais ativa. São Paulo e Brasília, porque a malha aérea de Brasília hoje está perfeita. Ela está a 3 horas de qualquer cidade, qualquer capital do Brasil, no máximo. Eu queria convidar aqui a Marina para participar da discussão. A Marina que é responsável pelo resumo dos dados aqui do Hospital que faz um brilhante trabalho aqui dessa captação de dados. Gustavo e Dr. Walter, eu fico pensando, aqui, por exemplo, nós tivemos um impacto no tempo de isquemia fria do órgão, né? Todo esse deslocamento, receber pacientes e órgão para transplantar. Eu queria ouvir, então, de vocês como foi esse impacto da isquemia fria, como vocês imaginam que isso pode repercutir no resultado do transplante, né? E quais seriam estratégias para contornar isso? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é, nós precisaríamos inscrever 12 mil pessoas, nós inscrevemos 8 mil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos possibilidades de comunicação com as equipes de diálise, com os outros centros transplantadores, que talvez nós nunca tivéssemos explorado, né? E agora, com a pandemia, os mecanismos remotos e a forma de comunicação ficou muito facilitada. Então, se vocês verem alguma oportunidade de modificar a estratégia de inscrição para tentar superar esse déficit. E, por último, será que não seria o momento de pensar na maior profissionalização das equipes de extração e talvez reorganizar as equipes de extração para equipes regionais, equipes mais enxutas e mais eficientes, aproveitando aí esse momento de rearranjo do sistema? Então, são essas 3 perguntas para vocês. Nossa, Marina, assim, muito importante as 3 colocações. Eu vou tentar lembrar das 3, que eu tenho dificuldade de guardar muita pergunta ao mesmo tempo, mas a primeira foi do PCR. Vamos lá, do PCR, foi do tempo de isquemia fria. E vale lembrar que muitos centros colocaram, como o nosso aqui, o PCR antes. Nós precisamos de ter o resultado antes de fazer o implante. E seguramente o PCR atrasou aí nosso tempo de implante. Aumentou o tempo de isquemia fria dos nossos transplantes aqui. Hoje a gente aguarda aí de 6 a 8 horas para ter o resultado. Lembrando que o laboratório não está... É diferente de um paciente que você convoca que o soro dele já está lá no laboratório, já começa a rodar a prova cruzada quando sai o ranking. Agora, o paciente ele tem que chegar no hospital, coletar o PCR e a partir dali aguardar mais 6 horas para o resultado do PCR. E isso sim, seguramente impactou. Agora a gente vai ter que medir o quanto disso impactou nos nossos resultados. Essa é uma ótima colocação. O segundo é a nossa comunicação com os centros de diálise, né? Eu acho que a gente tem que realmente discutir isso em várias esferas, não só individual de centro transplantador com centro de diálise, mas também do ponto de vista de sociedade, né? O Lúcio aí assumindo agora a Sociedade Paulista de Nefrologia, a gente dentro da SBN tentar conversar com o grupo de diálise e entender agora qual a pressão que esse sistema vai sofrer e tentar trazer uma estratégia regionalizada ou não para a solução, que seguramente foi diferente, cada região foi impactada de forma bem diferente. E a outra, qual que era mesmo, Lúcio? Me ajuda aí. Sobre equipe de extrações. Sim. Isso aí eu vou deixar até o Walter comentar isso aí, Walter. Eu acho que o Walter tem uma experiência melhor nisso aí. O Walter foi para a praia. O áudio, doutor Walter, sem seu áudio. O Walter foi para a praia, não?
Foi ligar o áudio. Agora sim. Já que daqui a pouquinho está muito nublado. Eu tenho muito claro, Gustavo, nós tínhamos, numa fase inicial, procurávamos e retirávamos, implantávamos. A equipe de procura era a mesma do transplante. A gente conseguiu separar muito bem. Temos equipes de procura que nada tem a ver com o transplante. Talvez a fase seja de ter a equipe de procura, a equipe de extração de órgãos e a equipe de transplante. Isso vai ser muito variado, porque os estados são muito diferentes. Mas em muitos estados, o Rio Grande do Sul é um deles e outros da região norte, eu tenho claro que a gente tem que ter uma equipe de retirada, independente da equipe de transplante. Porque às vezes acontece que a equipe de transplante tem experiência e o residente não tem experiência, e se o rim fica para ti, tu retira, senão vai mandar, vai o residente retirar. Então, nós não conseguimos baixar um determinado número de não utilização de órgãos por problemas ou na remoção ou no armazenamento desses órgãos. Então, acho que a profissionalização da procura vai ser, da remoção, nós temos que trabalhar mais isso. Eu queria retomar o ponto 2 da observação da Marina, que eu acho que é um ponto extremamente importante, Gustavo, Walter. Você mostrou essa redução no número de inscrições projetadas por ano. Uma das possíveis explicações teria sido a redução da incidência de pacientes em diálise, ou seja, de novos pacientes em diálise ao longo do ano, né, por saturação do sistema. Eu não sei, Gustavo, se essa seria talvez a explicação mais predominante. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente não viu essa saturação do sistema de diálise, pelo contrário, até. Houve uma redução do tempo de espera de pacientes internados que estavam em diálise, internados, porque, enfim, internaram em urgência dialítica e precisavam de uma vaga para poder ser transferida para um serviço de diálise. A gente vai ver isso dos dados apurados da SBN, mas a expectativa nossa é que até o número de vagas tenha se ampliado. Eu acho até que o principal motivo seja justamente a dificuldade de inscrição, né? Muitos programas interromperam completamente a atividade de ambulatório pré-transplante, realização de exames. Tem estados que são completamente conservadores para aceitar a inscrição, só aceita a inscrição se o paciente tiver toda aquela lista de exames que são regidas lá pela portaria 2600. Muitos desses exames não são nem necessários para o momento da inscrição, seriam mais importantes até para o momento do transplante. Então, talvez fosse o momento da gente repensar isso, porque tem estado, tem central de transplante, que só aceita a inscrição se tiver aquela lista completamente, em alguns lugares, até a obrigação de realização de endoscopia digestiva. Então, acho que talvez isso tenha sido o motivo mais importante, acho até mais importante do que a incidência, ou seja, novos pacientes em diálise. Não, Lúcio, eu acho que então, eu me fiz mal entendido, então, na hora que eu falei. Quando eu falo em incidência de diálise, é para a gente traçar uma estratégia. Eu acho que a responsabilidade agora dessa queda foi dos centros transplantadores, sim, é exatamente o que você falou. Muitos centros fecharam. Nós fechamos aqui o nosso ambulatório pré-transplante durante 2 meses, entendeu? E isso se fez no Brasil inteiro. Muita gente suspendeu a atividade pré-transplante de forma dura, suspendeu completamente, para não ter a contaminação do pré e do pós, e normalmente esse ambulatório é feito no mesmo lugar físico, né? Então a gente não queria que o pré encontrasse com o pós, porque a gente, naquela época, a gente falava, pô, a contaminação acontece dentro da diálise, e vai encontrar ali na sala de espera o pré e o pós, aí fica complicado. Então a gente teve que se reestruturar, separar completamente isso, mas eu concordo com você, essa queda do número de pacientes inscritos se fez por responsabilidade dos centros transplantadores. Agora nós teremos que nos organizar para receber esse número de pacientes que ficou desguardado nesse período. E para a gente receber isso, a gente tem que compor junto com os centros de diálise para fazer isso de forma organizada, segura e dinâmica, para a gente não prejudicar esses pacientes. Eu acho que precisa haver um diálogo aí, o Sistema Nacional de Transplante, que é o responsável, o guardião das portarias, e as sociedades, a BTO e a SBN, para a gente talvez flexibilizar a
entrada de pacientes em lista, porque certos pacotes de exames, eles são mais importantes até no momento do transplante do que na entrada em lista. Exato, exato. Eu acho que... Eu participei em 2007, tínhamos várias reuniões no Ministério, foi proposta minha que tivesse um pagamento em bloco para o receptor entrar em lista, para o candidato a receptor, porque isso é o que estava acontecendo em muitos estados, que levava de 2 a 5 anos fazendo exames da rede pública. Então, este pacote ele era melhor que um plano de saúde. E continua agora ainda melhor. Mas o valor, que são aqueles 1.300 e pouco, 1.187, alguma coisa assim, ele saiu de uma conta que a gente fez, que era assim, todos precisam creatinina, todos precisam sorologia, todos precisam ecografia, todos precisam raio-x de tórax. 10% vai precisar endoscopia, a gente fez a conta, 20% vai precisar não sei o quê, tal, e aí deu aquele pacote. Então, tu não tens, e está escrito ali, se necessário. Tu vais fazer todos aqueles... Como é que tu vai fazer o neto-cisto numa criança com glomerulonefrite? Não tem sentido nenhum. Então, o pessoal talvez esteja... faz o que é necessário e coloca em lista e cobra o pacote. Não pode cobrar em duplicata, não pode cobrar de novo no outro setor. Mas, assim, o pacote, ele é ainda de todo esse sistema do transplante, ainda é o que está se mantendo no valor aceitável. E por que eu tenho que usar isso? Porque facilita o ingresso do paciente. Dá a mesma condição, até melhor, que o paciente de convênio. Eu acho que a Marina ressaltou um outro ponto importante também, Lúcio, esses modelos que nós aprendemos a lidar com ele, como a gente foi cuidando do pós-transplante através da telemedicina, do contato, a gente pode talvez utilizar de alguma forma esse modelo para ajudar nesse momento e o paciente não tem que viajar quilômetros, se expor nesse momento de pandemia agora para ter oportunidade da lista de transplante. Esse é um outro modelo que eu acho que vai ser muito importante a gente analisar com cuidado e segurança. Daniela está aí com a gente, olha, Daniela Salomão. Aqui na sala? Entrou agora, Daniela, aí, ó. Bom dia, doutora Daniela, bem-vinda. Acho que ela ouviu que a gente estava falando dela, e ela entrou. Gente, bom dia. Alguém contou para ela que a gente estava falando dela, e ela entrou na sala. Estou adorando, hein? Tudo que vocês estão falando para gente. Está falando bem, né? Não está falando mal. O Sistema Nacional de Transplante se saiu muito bem durante a pandemia. Juntos, né? Graças a Deus. Bem-vinda. Você quer fazer algum comentário, alguma observação, Daniela? Fique à vontade. Bom dia, gente. Não, eu estou achando fantástica a reunião, os comentários são muito importantes para a gente poder se organizar e tentar alguma estratégia com o apoio do Ministério da Saúde. Eu acho, inclusive, que depois dessa reunião a gente podia realmente sentar e ver quais estratégias pontuais a gente podia colaborar e colocar para frente. Esse impacto negativo aí no número de inscrições, eu acho que deveria ser avaliado por todos e montado uma estratégia para a gente melhorar e aumentar o acesso dos pacientes à lista neste momento. E a gente está à disposição para sentar com vocês e pensar numa estratégia e colaborar, tá bom? Obrigado pela participação. Acho que tanto a BTO quanto as Sociedade de Nefrologia, enfim, os programas de transplante também estão à disposição do Sistema Nacional de Transplante para colaborar com essas questões. Doutor Hélio, queria fazer algum comentário? Gustavo, a minha impressão no começo da pandemia é que a influência maior na atividade do transplante se deu por conta da ocupação das UTIs com pacientes com Covid. Mas, ao longo da pandemia, apesar do número de casos aumentar, a ocupação das UTIs diminuiu bastante. E mesmo agora, com os números voltando a crescer, pelo menos
as UTIs de forma geral, o crescimento não é concordante. Então, essa mudança no cenário da pandemia, pegando talvez a população mais jovem, ou eventualmente até casos mais leves, se não houver realmente essa ocupação muito grande das UTIs, você acha que isso é um ponto positivo para nós mantermos a atividade de transplante? É muito bem levantado, Hélio. Eu acho que essa também é uma dos motivos da gente ter sofrido ali no passado. Se eu entendi bem, que o som estava falhando um pouquinho para mim, você me desculpa, mas eu acho que a causa da queda ela é multifatorial, né? A gente teve vários aspectos, até psicológicos, eu te diria, que algumas regiões, por exemplo, aqui em Minas Gerais, toda a parte regulatória foi orientada até hoje a trabalhar de casa. Então, toda a parte de regulação de captação de órgãos pelos profissionais do MG Transplante está sendo feita home office até agora. Então, isso impacta, né, no dia a dia ali, de abordar a família, de fazer a roda realmente girar. Mas um dos aspectos é, sem dúvida, que a gente não tinha mais leitos de UTIs, toda a estrutura já saturada, e agora talvez a gente consiga reduzir isso e não deixar isso impactar na doação de órgãos. Não sei se é isso que eu entendi da sua colocação. Gustavo, eu queria retomar um dado interessante que você mostrou, que foi a retomada do número de doadores agora no mês de outubro, né? Que em comparação com 2019, há um discreto aumento até no número de doadores, né? Você chegou a citar na sua apresentação que isso coincide com um mês após a campanha de doação, mas essa campanha de doação ocorre todo ano, né? Qual fator você atribuiria? A gente tem esse resultado, que é um resultado excelente em 2020 em comparação a 2019, considerando que uma das preocupações iniciais nossas era justamente aquela questão da queda da mortalidade por outras causas, tendo em vista a saturação do sistema de saúde, né? Muito interessante. Lúcio, a gente fez um levantamento ainda, a gente não conseguiu quantificar em números, mas a gente, na reunião da BTO, a gente entendeu que esse ano a campanha foi muito mais presente do que no ano anterior. Tá? A gente conseguiu expor o problema de forma a discutir com a sociedade como um todo, em programas, em lives, trazer a sociedade organizada para discutir o tema, e assim a gente acredita que teve mais visibilidade. Tanto que a Daniela, que está aí, mostrou que houve uma queda na redução das negativas familiares esse ano, comparado com o ano passado. Isso é um dado muito interessante, muito importante. Então, a gente tem que olhar dessa forma. Eu acho que esse ano foi um ano diferente em todos os sentidos, que a gente estava sofrendo muito e a gente teve ali no momento que dava para retomar a doação no mês exato da campanha. Então, foi uma sorte, na verdade, né? Porque a gente não conseguiria retomar num momento difícil. Já era um momento mais confortável para retomar. Ótimo. Doutor Lauro, aqui para mim consta que você levantou a mão. Você pediu a palavra? Com certeza. A minha observação vocês, por favor, deem a interpretação das nossas condições no Brasil. É a seguinte, o Medina falou que nós vamos ter... ele prevê a vacina para fevereiro, pelo menos nesses grupos prioritários que vão ser estipulados em São Paulo. A questão que eu estou colocando aqui é que a gente talvez devesse ocupar um espaço para tentar priorizar os nossos transplantados e os nossos renais crônicos. A gente sabe que isso é complexo, mas, em compensação, eu vou no popular, né? É aquela história, pouca farinha e meu pirão primeiro. Mas, de qualquer forma, os nossos pacientes são mais sensíveis, os pacientes têm mais óbitos, os pacientes são imunossuprimidos, nós temos uma faixa de pacientes que a gente tem a zelar. Então, a sugestão que a gente sempre, que me veio aqui à mente, é que a gente pudesse ocupar esse espaço tentando priorizar
os nossos pacientes nos órgãos do Ministério da Saúde e demais órgãos estaduais. Essa que me surgiu agora. É claro que a gente sabe da complexidade e da dificuldade, mas o Medina mesmo está dentro de um órgão, representando dentro de um órgão de São Paulo, estadual. Nós temos aqui também as influências da gente. E se a gente levantasse essa bandeira, quem sabe a gente possa antecipar alguma coisa que está prevista já para o ano que vem. Essa é a minha observação, além de meus parabéns, Gustavo, você mantém sempre uma linha de trazer coisas para a gente que nos ajudam a raciocinar com dados, que eu acho que é bastante importante, a gente ter os nossos dados, que a partir deles a gente possa analisar e progredir. Obrigado, Lauro. Obrigado, Lauro. Lauro? Isso teoricamente não seria difícil, porque nós trabalhamos com uma população de 130 mil de pacientes em diálise e em torno de 75 mil transplantados renais, mais 12 mil dos outros. Nós trabalhamos com 220 mil pacientes. No universo que nós temos uma população de 200 milhões, o N é pequeno. Talvez isso não impacte negativamente como uma sugestão. Além de não ter um impacto, existe a facilidade da logística, né, doutor Walter? Já estamos todos no sistema de saúde, né? Paciente em diálise 3 vezes por semana, é muito fácil vacinar paciente em diálise. A gente vê isso aqui nas clínicas da influenza, né? E os pacientes transplantados têm uma conexão muito forte. Então, do ponto de vista logístico, não vai ser uma dificuldade a gente fazer essa vacinação. Verdade. Tem essa possibilidade de Então, vamos levar isso para frente, minha gente. Alguém na sala mais? Alguma pergunta mais? Gustavo, você gostaria de fazer mais alguma observação? Não, gostaria de agradecer aí, Lúcio, a oportunidade, agradecer aí a todos que participaram aí conosco e fizeram colocações importantes para a gente continuar remando aí nesse momento difícil, que a pandemia não acabou, né? A gente está comemorando aqui um crescimento, mas na verdade a pandemia não acabou, a gente ainda tem muito pela frente e todos os cuidados devem ser redobrados aí nos centros transplantadores para que a gente consiga oferecer com segurança os transplantes para todo mundo. Então, em nome da disciplina de nefrologia da UFESP, do Hospital Rubim, eu gostaria de agradecer a você, Gustavo, pela disponibilidade, pela brilhante apresentação. Agradecer a todos os presentes, todos que participaram com a presença e com a colaboração. Lembrar que na próxima semana o professor Manfro vai falar sobre este impacto na atividade transportadora no mundo. A todos um bom dia, uma excelente semana. Levem o nosso abraço a todos aí. Um abraço. Obrigado. Um abraço.